53.830 óbitos. 146. Este foi o número de mortos nas últimas... Já são mais de 163 mil mortos. Boa tarde a todos, e eles apresentar hoje nossa pesquisa de iniciação científica, feita pelos alunos do Colégio de Aplicação da UFSC, Luiz Henrique Domingos e Eduardo Cacilhas Taiba, ambos da turma do nono B, orientados pela professora Gisele de Souza Paula. Nosso trabalho se baseia em descobrir como a cidade de Florianópolis está lidando com a pandemia. Quais são as suas formas de vencer essa luta em busca do controle? Nossa pesquisa obteve muito foco, principalmente na opinião da população, em relação a como a cidade de Florianópolis está lidando com a pandemia do Covid-19. Devido a essa tal pandemia, nossa pesquisa teve que ser feita diretamente de casa, obedecendo os decretos da Prefeitura sobre o isolamento social, onde fizemos entrevistas via webconferência. Com as nossas entrevistas finalizadas, fomos ver os nossos resultados pós-entrevistas, que foram excelentes, até mais do que esperávamos, onde obtivemos ótimas reflexões dos entrevistados residentes em Florianópolis, que citaram coisas muito importantes, como a falta de cuidado da maioria da população em relação ao Covid-19, onde muitas pessoas ainda acham que é uma brincadeira e que o vírus só pega em quem acredita nele. Também foi citado o descuido da população em tempos de eleições e a falta de fiscalização em aglomerações de ruas e filas. Não são. E é isso justamente que eu acredito que falta na nossa cidade, a fiscalização das normas, porque não adianta a imposição. Até mesmo no dia das eleições, as escolas, enfim, todos os lugares de votação tinham policiais presentes e parecia sinceramente que não havia um vírus ou uma pandemia, porque ou eles não estavam vendo isso, porque não havia nenhuma fiscalização, não tinha nenhuma medida, tipo, mantenha o distanciamento, não faça aglomeração, evitem andar sem máscara, tinha pessoas sem máscaras, aglomeração, não tinha distanciamento nas filas, muito complicado. De acordo com a pesquisa, a crise deixará até 12 milhões e 600 mil desempregados. Cresceu 31% durante a pandemia de Covid-19. Segundo o IBGE, o país encerrou a penúltima semana de julho com 12 milhões de desempregados. 13 milhões e 800 mil pessoas em outubro. Olá, eu me chamo Luiz Henrique e analisando as respostas de meus entrevistados, percebe-se que todos concordam sobre a queda da pandemia na pauta. No início do isolamento, percebi um certo esforço e uma programação para conter a propagação da doença, mas que se perdeu com o tempo. Isso gera problemas para as determinadas classes que não têm a capacidade de subsistência como outras. Não, justamente falta de fiscalização. Um exemplo claro são, por exemplo, as grandes... Pensamos na indústrias de carne do interior de Santa Catarina, não são tão comuns na capital. Essas indústrias nunca pararam. O trabalho lá dentro é confinado, como qualquer outro. São pessoas que estão lá dentro trabalhando, respirando o mesmo ar e que ficam confinadas lá dentro. E por mais que tivesse decretado o lockdown, decretado a quarentena e que não podia ter aglomeração, simplesmente continuaram funcionando. Por quê? Porque o dono desse determinado frigorífico, ele fala, ou você vem trabalhar, ou você perde seu emprego. O que o trabalhador vai fazer? Ele não vai? Ele vai. Então, o que aconteceria? Seria necessário uma fiscalização daí por parte das instituições, seja a polícia, seja o Ministério Público, seja os próprios fiscais da prefeitura, que implementem isso, o que não aconteceu. Então, por exemplo, um trabalhador de frigorífico, ele não é afetado por esse decreto da mesma maneira que um trabalhador do comércio, onde tem uma fiscalização muito mais forte. E pensando
Aí agora pensando do ponto de vista do dono do comércio, de um determinado estabelecimento comercial e do dono do frigorífico, também não se afeta da mesma maneira, porque mesmo que o lockdown fosse implementado no frigorífico, o que não foi, o dono, ele tem reservas o suficiente para não falir. O dono de um mercadinho, o dono de um bar, se ele não trabalha, ele fale. É simples assim. Por quê? Porque o lockdown, ele, de novo, né, não quero me repetir, mas pelo caráter midiático que ele teve, ele veio acompanhado de medidas que resguardassem esses pequenos estabelecimentos. Então, por exemplo, você pode decretar um lockdown se tu tem um plano de financiamento que garanta que aquela pessoa pode pagar o aluguel nesse período. Ou que tu tem um decreto que acabe com os aluguéis enquanto tiver lockdown. Enquanto tiver lockdown, não pode cobrar aluguel. Porque assim tu garante a saúde e garante da mesma maneira que a pessoa que está tendo seu comércio fechado não venha à falência por causa desse lockdown. Entende? Nesse sentido que não é afetado da mesma maneira. E vemos essa falta de fiscalização refletindo na condição de Florianópolis. Analisando os dados disponibilizados pela própria prefeitura do município, não é difícil perceber o número de casos e óbitos que começam a subir repentinamente a partir de junho, que comprova o argumento que os entrevistados falaram. Os números de casos sobem de dezenas para dezenas diariamente entre fevereiro e maio, mas ao iniciar junho, os números de casos diários tendem a subir, indo para centenas de casos por dia, chegando até mesmo a quase 1.000 novos casos, indo para o final do ano. O número de casos sobem a partir de um determinado tempo, onde os cidadãos começam a se despreocupar com as normas de prevenção e começam a agir normalmente em seu dia a dia. A faixa etária de casos se concentra em adultos de 20 a 49 anos, sendo principalmente concentrado entre os 30 a 39. Porém, os casos de óbito demonstram que os mortos estão entre 70 e 89, bem a área de risco. Florianópolis se apresenta em primeiro lugar em casos em toda Santa Catarina, e em segundo em óbitos, perdendo apenas para Joinville. E os casos só tendem a piorar. Como já falado antes, trabalhadores sem escolha tendem a ir ao trabalho em ambientes fechados com altos riscos de propagação. Caso contrário, são demitidos e não conseguem sua subsistência. Sendo assim, não possuindo um automóvel, vão de transporte público para o trabalho, onde, por mais seguro que a empresa faça parecer, não é nem um pouco seguro para os usuários. Olha, eu acho que as regras existem. Agora, eu peguei o ônibus recentemente, distanciamento é uma coisa impossível, não existe não. O ônibus foi higienizado antes, de uma forma rápida, porque para ter uma funcionalidade do serviço, mas assim, máscara sim, álcool gel sim, mas distanciamento não.